Chegamos à quarta semana, meinho aqui, né? Metade do nosso devocional. E essa semana a gente vai estar trabalhando, o nosso tema da semana é Jesus curou um paralítico. O relato bíblico está no livro de Marcos, eu ia falar Mateus, mas é Marcos. Marcos capítulo 2, dos versos 1 ao 12. E o versículo para memorizar, esse sim está em Mateus, capítulo 21 ao 22. Eu não vou falar muito aqui sobre a memorização de versículos. Tem um vídeo mais aqui pra cima, você vai lá e tem o título já é esse, sobre a memorização de versículos. Você vai lá pra você ver um pouquinho daquilo que eu compartilhei sobre essa questão da memorização dos versículos. O que nós vamos aprender essa semana? Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade. Segunda coisa que nós vamos trabalhar, nós podemos ajudar os nossos amigos. E a terceira coisa, a gente vai começar a ensinar para as nossas crianças que algumas pessoas têm necessidades especiais, ou seja, elas precisam se locomover de forma diferente, né, daquilo que nós nos locomovemos, e os ambientes precisam ser adaptados para essas pessoas. O que a gente vai fazer no primeiro dia? A gente sempre começa, né, a proposta é sempre iniciarmos o primeiro dia fazendo a leitura do texto bíblico, o relato bíblico, e explicar para a criança o ponto principal que a gente vai trabalhar naquela semana. Então, essa semana você vai ler o texto bíblico e vai explicar para ele o que é um paralítico. Talvez seu filho nunca tenha visto alguém com dificuldade de locomoção. Então, você vai explicar o que é um paralítico. Uma pessoa que ou já nasceu, né, sem mobilidade nas pernas, precisando de ajuda para se locomover, ou por algum motivo teve um acidente. Então, você vai explicar para o seu filho o que é um paralítico. Essa vai ser o seu devocional no primeiro dia. A partir do segundo dia, gente, eu coloco sempre, só para aproveitar aqui, né, que eu recebi algumas perguntas, eu vou aproveitar nesse vídeo e já vou responder. Eu coloco sempre a atividade, a partir do segundo dia, uma proposta de atividade mais lúdica, né, uma brincadeira, uma dinâmica, alguma coisa mais interativa, assim, pra gente fazer com a nossa criança. Isso não quer dizer que você não vai fazer a leitura do relato bíblico. O texto bíblico precisa ser lido todos os dias. Todos os dias você precisa ler a Bíblia com a sua criança, certo? Então, mesmo que não esteja escrito aqui, inclusive, a partir dessa semana, eu vou começar a colocar ali, faça a leitura do texto bíblico todos os dias. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou alterar o texto, né, os arquivos em PDF das semanas anteriores, para já vir com a instrução de que é necessário ler o relato bíblico todos os dias, certo? Então, no segundo dia, conte novamente a história, focando no fato daquele homem ter bons amigos que o levaram até Jesus. A proposta para esse dia é construir fantoches com palito de picolé. É super fácil de fazer. Eu faço com a Maria desde que ela tinha 2 anos. Então, a gente pega o palito de picolé. Como eu faço muito artesanato, eu tenho muitas sobras de tecido em casa, então eu sempre faço com tecido. Mas dá para fazer com papel colorido também. Você corta uma tirinha do papel e enrola o palito de picolé. O fantoche está pronto. Escolhe uma cor para cada um e pinta o rostinho com caneta. Faz 2 olhinhos e a boquinha. É super fácil. Então, a proposta é construir fantoches de palito de picolé para representar esses amigos, né, nesse segundo dia. Você constrói com a sua criança e à medida que você vai construindo, você vai retomando. Você lembra, filho, que aqueles homens, ele era doente, os amigos levaram ele até Jesus porque ele não podia andar sozinho. O que diz mesmo o texto bíblico? Aí pega a Bíblia, faz a leitura do texto. A proposta de oração para esse dia é uma oração de agradecimento, porque nós temos amigos, pelos amigos que o Senhor coloca na nossa vida, enfatizando que você sempre vai estar voltando para o texto bíblico. Ah, Lili, eu posso fazer para esse dia fantoches, imprimir, a criança colorir e a gente colar no palito? Pode. Eu posso fazer um fantoche mesmo, daquele que movimenta a mão? Fica de acordo com a sua criatividade, a sua disponibilidade de tempo e de recurso. Fica a seu critério, tá? Aqui a gente usou de palito de picolé, que é bem facinho de fazer. Então, no terceiro dia, a gente vai explicar para as nossas crianças que nos nossos dias existem muitos recursos para ajudar na locomoção. Cadeira de rodas, moleta, andador, que são coisas que a medicina, né, foi evoluindo e os homens foram
inventando coisas para ajudar essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, mas que nenhuma dessas ajudas pode se comparar com a cura que somente em Jesus podemos encontrar. Porque a gente está sempre enfatizando que Jesus está acima de todas as coisas, certo? No meu caso, a minha avó andava de muleta. Ela fez todo o processo, né? Ela andou de muleta, ela andou de andador, por fim já estava de cadeira de roda. E as crianças tiveram a oportunidade de conviver alguns meses com ela antes dela falecer. Então a gente... Eu falei pra eles, porque a gente tinha um exemplo bem perto da família, né? Então é aquilo que a Bisa usa para se locomover, os médicos inventaram, porque algumas pessoas têm dificuldade para andar. Era uma situação bem próxima de nós, então eu usei como exemplo. Se você não tiver ninguém próximo, ninguém da família, você pode procurar na internet uma imagem, certo? De pessoas em cadeira de rodas, de pessoas caminhando de muleta e mostrar para sua criança, para que seu filho possa conhecer. Eu não sei qual é a realidade da sua família, mas eu já tive experiência de sair e com a Maria, e nós no shopping tinha uma pessoa que tinha dificuldade de locomoção. Ela achou engraçado a maneira como a moça caminhava. Mãe, ela anda engraçado, ela anda parecendo um robô. Claro, ela não falou com a intenção de ser preconceituosa, nem de tratar mal a pessoa. Só era muito diferente de tudo que ela já estava acostumada. Então, aquela ação da Maria me fez entender que eu precisava tratar com ela algumas diferenças de algumas coisas que às vezes a gente não se atenta que a gente precisa ensinar para o nosso filho. Então, você já pode aproveitar esse devocional para explicar para a sua criança que a medicina evoluiu, que existem todos esses recursos, mas que nenhum deles se compara à cura genuína que encontramos em Cristo. No quarto dia, a gente vai explicar para o nosso filho a questão da acessibilidade. É uma palavra nova, provavelmente a sua criança não conhece ainda, então a gente vai apresentar essa palavra, explicar o que significa, que isso quer dizer que os ambientes, os espaços, a rua, o shopping, o supermercado, as lojas, os hospitais, são lugares que são adaptados para que essas pessoas possam se locomover também, para facilitar o acesso. Aí a gente enfatiza. Isso tudo são paliativos, coisas que nós humanos fazemos, porque é o que nós podemos fazer. Porque a cura definitiva só podemos encontrar em Jesus. No quinto dia, a gente vai usar os fantoches que nós construímos lá no segundo dia, e a gente vai usar para refazer o relato, mostrando, se possível, aquela questão do telhado. Então, você pode usar uma caixa de sapato como suporte, né, como recurso, para dizer que eles fizeram um buraco no telhado e desceram o amigo, para deixar a situação mais lúdica. E aí, você retoma com a sua criança a história bíblica. Gente, as crianças aprendem por repetição, então tem que recontar o relato bíblico todos os dias mesmo, certo? No sexto dia, você pode escolher uma animação para assistir junto e depois ler o relato bíblico e orar, certo? Eu vou colocar aqui no PDF um link. Eu sempre boto um link com uma sugestão, quando tem vídeo, com a sugestão do vídeo que nós assistimos aqui, mas você fica livre para procurar outros que você e a sua família desejem. O sétimo dia a gente sempre faz alguma arte com o nome de Jesus. E para essa semana, nós vamos fazer o nome de Jesus usando massinha de modelar, certo? É bem facinho de fazer, né? A criança modela. Você pode... Cuidado onde você vai colocar para não sujar o seu móvel. Então, de preferência que seja na mesa, um lugar lavável. Ou em cima de uma folha de papel sulfite, porque aí não danifica o material. Então, essa é a proposta para essa semana. Eu espero que vocês consigam fazer. Façam com carinho. Não se prendam. Eu quero aproveitar e fazer um outro parêntese nesse vídeo. Eu tô para gravar um vídeo só sobre isso para postar aqui para vocês. E vou postar lá no Instagram também. Gente, isso aqui é uma proposta, mas a gente não precisa obrigatoriamente fazer tudo. Tem dias que eu não consigo fazer. Tem semanas que não dá pra fazer tudo. Porque as crianças vão pra casa da avó, e aí quando chega já tá tarde, às vezes chegam até dormindo, a gente não consegue fazer. Eu mal leio a história dela, já quase dormindo. Porque a gente sai pra algum lugar e chega tarde, porque tem uma atividade na igreja, enfim. Às vezes acontecem coisas na rotina que não dá tempo de fazer, principalmente quando as atividades são um pouquinho mais elaboradas, né? Por exemplo, fazer fantoche, às vezes não dá pra fazer. E tá tudo bem. Não é pra você ficar escrava desse planejamento.
Não é essa a intenção, não é essa a minha proposta ao compartilhar com vocês. A intenção é te dar um suporte, um norte, deixar a sua vida mais leve, mais feliz. Não que você fique se sentindo sobrecarregada. Ai, meu Deus, eu sou a pior das mães porque eu não consigo fazer aquele devocional completo, certo? Faça conforme a sua disponibilidade de tempo, de recurso, conforme a dinâmica da sua família, mas proponha em seu coração que, independente de fazer uma atividade mais elaborada ou não, todos os dias vai ter devocional na sua casa, certo? Então, beijo no coração e vamos seguir firme. Se possível, gravar, tirar foto, registrar. Quiser compartilhar nas redes sociais, me marca que eu vou amar compartilhar. Eu, às vezes, me esqueço de tirar foto, às vezes, no nosso momento do devocional. Eu tô devendo vários registros aqui pra vocês, porque eu simplesmente esqueço de tirar foto. Às vezes eu tenho que refazer alguma atividade para poder registrar. Porque o momento tá tão nosso, tá tão de Deus ali, que às vezes meu marido que tira, André chega, amor, você não tirou foto? Eu digo, ai meu Deus. Mas se não conseguir registrar também não tem problema. O mais importante é que você de fato faça e que a sua vida, que a sua família, que a vida do seu filho sejam abençoadas.